Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 e hoje 90 total, né? Afinal, eu vou falar aí 7 jogos marcantes, pelo menos para mim, no PlayStation 1. Mas antes de tudo eu quero dizer que eu não vou utilizar os jogos mais famosões, porque se você, por exemplo, vamos pegar uns 7 rápidos aqui, os mais marcantes do PlayStation 1 como Gran Turismo 2, Final Fantasy VII, Street Fighter Alpha 3, Resident Evil 2, Castlevania Symphony of the Night, Winning Eleven 4 e Metal Gear Solid, você pode ver que daria pra gente continuar falando assim a rodo, afinal o PlayStation 1 teve mais de 1000 jogos. Então hoje são 7 jogos muito bons, muito marcantes, pelo menos pra mim, mas que normalmente quando a gente vai fazer uma listinha aí de jogos, eles acabam lá embaixo. Se você vai fazer um top 100, provavelmente eles vão aparecer ali pelos seus números 30, 40 na lista. Então hoje eu tô trazendo pra vocês 7 jogos marcantes do PlayStation 1, mas que não são assim grandes títulos. E a maioria deles teve versão HD sendo relançadas recentemente ou vão ser relançados. E o primeiro da lista é Raystorm. Esse que é um game de shooter de navinhas, né, vertical, lançado lá em 1996, portado para o PlayStation, e foi um dos jogos ali de nave que eu joguei bastante e que eu não lembrava que ele existia. Ele simplesmente, sei lá, foi apagado da minha memória, porém a gente recebeu aí uma chave para poder testar o jogo com a sua nova versão HD, Raystorm Cross Ray Crisis, que é uma coleção incluindo os dois títulos em versão tanto arcade quanto a versão, entre aspas, HD do jogo, né? E tem disponível para PlayStation 4 e também para o Nintendo Switch. Então essa lista está sendo feita graças ao envio dessa chave pra gente. Então o primeiro da minha lista é Raystorm. Afinal, jogos de nave são uma das minhas paixões, afinal eu sou da geração Atari, né? E eu joguei muito River Raid, Asteroids e Vanguard, que são games de nave que meio que moldaram o que eu gosto muito, né? Então sempre quando tem um jogo de navinha assim, eu fico muito feliz de poder jogar. Eu gosto bastante, queria saber se vocês jogaram esse título também na época de vocês. O segundo título é o Sir Daniel, né? A galera ficava zoando muito comigo porque o nome do protagonista é Sir Daniel, que é o jogo Medieval. Medieval é um jogo de ação, aventura ali do PlayStation 1, 3D, onde a gente controla um cavaleiro que já morreu e ele volta à vida para poder ajudar o reino. Então esse é um jogo que recebeu até a versão remake recentemente, mas o primeiro game eu joguei muito lá para os meados de 98. Um título bem divertido e com uma história bem legal. Ele inclusive tem uma continuação, Medieval 2. O próximo da lista não é tão conhecido assim, mas pode ser que você tenha batido os olhos nele em alguma dessas demos, daqueles discos de demo que tinha no PlayStation 1, de demonstrações, né? Que é Brave Fencer Musashi. Esse que é um game de aventura com muitos elementos de RPG, com um personagem bem característico para quem gosta assim de animes com versão chibi, né, que são os personagens pequenininhos. E esse é um game da Square, na época que ela ainda era Squaresoft. E o jogo é muito bacana, a trilha sonora do jogo é fantástica. O game é bem interessante e desafiador ao mesmo tempo, né? Então tem bastante elemento de RPG, mas é um game de aventura e ação, né? Bem divertido, bem bonito e eu super recomendo caso você não tenha jogado. O próximo eu não creio que você vai falar, nossa, eu nunca vi esse jogo. Não, você deve ter visto sim, afinal eu tô falando de Klonoa Door to Phantomine. Esse que é um game da Namco, né? Um game de plataforma com um bichinho que é meio que um gato, né? E a gente tem um anel que a gente pode pegar os inimigos e lançar contra os próprios inimigos ou até mesmo usar eles como um impulso para um pulo maior. Esse jogo chegou a receber um remake na época do Nintendo Wii, e depois ele recentemente, nas plataformas mais atuais, recebeu uma versão HD incluindo todos os dois jogos, né? É um jogo que eu guardo muito na minha lembrança porque ele é um jogo que começa muito fácil e depois do meio ele começa a ficar bem difícil, né? Ele tem uma curva de dificuldade bem alta, só que ele é bem bonito e tem uma história extremamente triste. O final do jogo, quando eu fiz, eu falei, ah cara, como termina assim? Então se você nunca terminou o jogo, termine e junte-se a nós chorando com o final do jogo. O próximo ainda é um jogo de plataforma, mas é um jogo que vai pro lado da comédia, e eu tô falando do jogo Tomba. Recentemente foi anunciado que vai ter uma versão HD dele, então eu tô louco pra ver. Mas Tomba é um game de plataforma ali,
desenvolvido pela Whooping Camp, né, publicado pela própria Sony. É um jogo maluco, pra ser sincero. Você é um personagem ali meio que de uma tribo, né, de cabelo rosa, inclusive. E, cara, você enfrenta uns porcos malucos, uns porcos vilões. É uma coisa bem anos 90 mesmo, aquela coisa bem abstrata que você fala assim, caraca, como é que isso pode rolar? E uma das coisas que eu achava legal nesse jogo é que ele tinha a mecânica de você ter que trocar itens e pegar coisas para poder evoluir, né? Então você não podia só simplesmente ir para frente no jogo e você tinha que conseguir descobrir o que precisava. Então, por exemplo, se tinha uma tempestade, você precisava de uma flauta específica para poder avançar e por aí vai. Eu super recomendo, é um jogo bem divertido, bem interessante, mas demanda um pouquinho ali de entender o que o jogo pede para você poder progredir. E agora vamos para os dois últimos que são super conhecidos e a galera xinga as produtoras até hoje por ter largado, entre aspas, as franquias, que eu estou falando primeiro de Rival Schools. Esse é um game de luta da Capcom onde acontece lutas nas escolas, a história é completamente absurda, então nem vou entrar no mérito porque, convenhamos, né, num jogo de luta a história é só motivo pra gente poder botar dois personagens para brigar. Mas esse jogo ele era muito legal, ele tinha as mecânicas de combo e você podia mandar o inimigo pro ar, então ele tinha super pulo e você podia criar personagens. Só que o detalhe é que o jogo, a versão que tinha esse modo de criação de personagens era japonesa. Então, tá lá o Daniel jogando Shiritsu Jutsu Gakuen Legend of the Heroes. Eu ia lá, marcava o nome do golpe que eu escolhi, testava, via qual era, marcava no caderno em japonês e descrevia qual golpe que era. E depois eu voltava no memory card e escolhia outra opção para poder tentar e descobrir qual que é. Então meio que eu montei um guia para poder montar o personagem que eu queria montar naquele jogo. É bem doido. Mas é um jogo aí que a Capcom esqueceu. Esperamos que ela lembre que esse jogo é bem querido, né? E para fechar, talvez o jogo mais complexo de se voltar, que é Parasite Eve. O jogo que tinha a protagonista loira Aya Brea, que a galera adorava esse jogo. Ele tinha uma pegada meio Resident Evil, mas não era bem um Resident Evil, afinal ele tinha muito mais elementos de RPG do que de survival horror. Apesar de ter bastante bizarrice, eu não diria nem terror ou suspense, porque os monstros eram umas coisas biológicas, demoníacas, malucas, mas não eram assim assustadores, eles só eram complicados de se enfrentar. E é um jogo que teve 3 jogos, os 2 primeiros no PlayStation 1, o terceiro apenas no PSP, um jogo horrível, diga-se de passagem. Porém, esse jogo ele é baseado em uma história de um livro, e aí existe um dono que não é a Square, então teria que ser licenciado novamente para lançar os jogos, e não sei se isso é tão simples assim. De qualquer forma, Parasite Eve é um jogo que você pode ver em qualquer lista que o pessoal faz na internet de jogos abandonados, jogos que precisam voltar ou ter uma continuação, e Parasite Eve está lá, e eu também sou um dos caras que diz: cadê o Parasite Eve? Queremos Parasite Eve. Então diga nos comentários quais desses jogos vocês jogaram mais, qual você jogou pouco, qual você não conhecia. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.